Nós estamos nos aproximando de uma das festas mais importantes da Torá. Estou falando da festa de Shavuot, ou Festa das Semanas, ou como você deve conhecê-la, né, o nome que ela recebeu no mundo greco-romano, a festa de Pentecostes. Mas essa festa é chamada de Shavuot em hebraico porque ela é celebrada com 7 semanas, são contadas 7 semanas a partir da festa de Pessah, e no 50º dia após a festa de Pessah, né, Pessah, pães asmos e primícias, 50 dias então após o estabelecimento de Pessah, nós temos a festa de Shavuot. Bem, acompanhe na tela comigo então algumas características da festa de Shavuot e nós vamos começar falando a respeito do nome, né? Então veja aí na tela, o próprio nome Shavuot remete a semanas. A palavra Shavua em hebraico é semana, Shavuot, semanas. Esse é o nome dado a essa festa porque ela é celebrada ao 50º dia após Bikurim, né, que é a festa das primícias ligada à festa de Pessah. Daí o nome grego Pentecostes, que ela é inclusive uma das Shalosh Regalim. Shalosh Regalim no hebraico são as três peregrinações, as 3 festas de peregrinação que são que eram realizadas nos dias do templo lá em Israel, nos dias do templo em Jerusalém. 3 festas o judeu era compelido a subir a Jerusalém para adorar e trazer as suas ofertas, né? A festa de Pessah, a festa de Shavuot e também a festa de Sukkot, tabernáculos. Então, Shavuot é uma das festas de peregrinação, ou Shalosh Regalim, como nós dizemos em hebraico. É importante lembrar que desde antes de Yeshua há uma grande disputa em relação ao dia de celebração dessa festa. Talvez seja a festa com maior ambiguidade em relação à sua data própria de celebração, e eu explico por quê. A Torá prescreve que a festa de primícias ela seria celebrada no primeiro dia após o Shabat de Pessah. Só que houve e há ainda uma divergência de opinião, porque não foi claro, não está claro se esse Shabat ao qual a Torá se refere quando ordena a festa de primícias ou Bikurim, se esse Shabat é o dia de Pessah, o 15º dia do mês de Nissan, porque esses dias também, mesmo eles caindo durante a semana, eles são chamados na Torá de Shabat, porque não se faz obra nenhuma durante esses dias. Mas então não sabemos se o Shabat que a Bíblia prescreve para primícias ou Bikurim, se é o Shabat do dia de Páscoa, onde se é interpretado dessa forma, considera-se a festa de primícias o dia mesmo do Pessah, né? Tem-se o jantar no 14º dia, e o 15º dia já seria, então, o primeiro dia de Bikurim, o dia da celebração de primícias. Mas se você interpretar que o Shabat que está relacionado na Torá, que está mencionado lá, é o Shabat semanal, ou seja, Bikurim primícia seria celebrada no primeiro dia após o Shabat, depois do jantar de Pessah. Isso cairia num domingo. Então, primícia seria sempre celebrada no primeiro domingo após o jantar de Páscoa. Essa desavença, ela existe há séculos. Os saduceus tinham uma opinião, que inclusive era compartilhada com a comunidade do Mar Morto. Ambos os povos, as seitas, né? O povo judeu nessas facções, os saduceus, posteriormente os caraítas e também os da seita do Mar Morto, eles criam que esse Shabat aí era o Shabat semanal. Isso fazia com que primícias fosse celebrada sempre no domingo depois do jantar de Pessah. Mas os fariseus tiveram uma interpretação que esse Shabat era o próprio dia de Pessah. Então, primícias começa a ser celebrado aí. Como hoje nós vivemos um judaísmo fruto do farisaísmo, né? Hoje nós aplicamos todas as interpretações farisaicas, então hoje no mundo judaico, desde os dias de Yeshua, desde Yavne, né, no século II até hoje, nós encaramos a celebração de primícias como sendo no dia de Pessah. A festa de Shavuot se aproxima e você verá agora uma referência bíblica que diz a respeito desta festa,
onde ela foi ordenada na Torá. Então acompanhe aí na tela e vamos ler juntos a instrução do Eterno a respeito da festa das semanas. Veja aí. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao Shabat. Aí é o Shabat que eu disse a você, não se sabe se é o semanal ou se é o Shabat de Pessa. Contareis para vós outros desde o dia imediato do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias bicurim ao Senhor. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Esse é o texto lá de Levítico, capítulo 23, versos 15 a 21. Então você viu a ordenança clara a respeito da data, né? Aí tem a desavença do Shabat, mas a data é clara, 50 dias depois de Bicurim, primícias, seria celebrada uma festa onde seria trazido ali 2 pães, né, levedados, fermentados, seriam entregues como uma ação de graça ao Eterno de Israel, junto também com as primícias de toda a colheita. Há outras referências na Torá que falam sobre Shavuot, e ali há instruções do Eterno para que fossem trazidos, né, as primícias das plantações, as primícias principalmente do fruto da terra. Isso aí inclui grãos e também frutos. Essas primícias eram então levadas lá em Jerusalém, nos dias do templo, onde eles eram oferecidos juntamente com o sacerdote, e a oferta também feita com os pães, né? Esses 2 pães levedados que também eram ofertados. Muito bem, vamos ver agora mais características a respeito da festa de Shavuot. Acompanhe na tela aí comigo, vejam. Essa festa de Shavuot, ela é ligada às primícias da colheita de grãos, particularmente cevada e trigo. Atualmente, ela é mais associada à dádiva da lei no Monte Sinai. E eu vou explicar por que eu fiz essa referência aí de Êxodo 19:1. Também era o dia a partir do qual os agricultores judeus podiam oferecer no templo os primeiros frutos das 7 espécies, ou shivataminim, que é o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e a tâmara. São os frutos provenientes da terra de Israel que eram oferecidos, né, a partir de Shavuot. Então, Shavuot, na verdade, ele encerra a festa das primícias, e ele dá origem, então, à entrega propriamente dito dessas primícias. Então, durante a celebração da contagem do Homer, que nós vamos ver agora, o Homer era uma medida, um molho de trigo, de cevada. Isso era contado e movido diante do Senhor pelo agricultor e pelo sacerdote também. E contava-se, então, desde o dia de primícias até o dia de Shavuot, 49 molhos, né? 49 ombrim, vamos dizer assim. Esse homer era contado, o agricultor contava esses 49 dias, e ele iria colher durante esses 49 dias. Ele havia plantado, então ele estava em planteio, aquilo estava sendo plantado, e o primeiro fruto que desabrotasse de um pé ou de uma árvore era marcado. Era marcado pelo agricultor com uma fita. Nos dias próximos a Shavuot, o 50º dia, eles colhiam esses primeiros frutos que foram marcados por essa fita, tão logo desabrochassem, os primeiros eram marcados. No próximo a Shavuot, eles eram colhidos, colocados numa bacia adornada com ouro e prata, e tendo sido feito a colheita de todos os primeiros frutos dessas 7 espécies que nós mencionamos agora, de grãos e frutas, isso era colocado num carro de boi, ou em vários carros de bois, dependendo do tamanho da propriedade do judeu, e eles iam então em caravana para Jerusalém. E o Talmud fala que essa era uma época de extrema alegria na terra de Israel. Porque por onde essas caravanas de agricultores com os seus primeiros frutos passavam,
eles eram recebidos com música, eles eram recebidos com dança e com muito louvor. Então era uma caravana festiva de todo Israel, de todo judeu espalhado por Israel, rumo a Jerusalém. Então Jerusalém ficava em festa nos dias que se aproximavam de Shavuot. E quando chegasse ali no templo, no dia de Shavuot, ele então entregaria todas essas primícias da colheita ao sacerdote. Por isso que a festa de Shavuot é chamada de festa das colheitas, ou festa das primícias também, porque essas primícias recolhidas seriam então entregues no templo nesse 50º dia. Havia também ofertas que eram feitas pelo pecado, por ação de graça, então com aqueles 2 pães e também com as primícias da colheita, aquele agricultor judeu, juntamente com sua casa, se possível, ele ofertava e celebrava. Shavuot era uma festa de alegria, e nós vamos ler um texto agora que comprova isso, a respeito do que o judeu dizia, não é, quando ele chegava ali em Jerusalém com as suas primícias. Então, mais uma vez, acompanhem comigo na tela. Olha, características. Uma festa ligada à colheita, eu expliquei por quê, mas que atualmente é muito associada à dádiva da lei no Monte Sinai. Né? Então, por que nós dissemos isso? Porque, veja só, essa referência que está listada aí de Êxodo 19, verso 1, diz que no 3º mês após a saída dos filhos de Israel do Egito, eles acamparam aos pés do Sinai e começou-se então o processo de revelação da Torá. Segundo os rabinos e segundo o próprio Deus, a Torá não foi dada a Israel, ela foi revelada ao povo de Israel ali aos pés do Sinai. Então, como Êxodo 19, verso 1, diz que 3 meses depois os judeus receberam ali no Sinai a Torá, nós sabemos que isso coincide com a época na qual Shavuot é celebrada. Shavuot é celebrado 50 dias após primícias, então é a mesma época. É claro que a dádiva da Torá no Monte Sinai não foi um único dia. Né? Nós sabemos que Moisés sobe ao monte, fica ali 40 dias, retorna, prescreve, ensina. Então, aquela época na qual a Torá foi dada coincide com a época de celebração de Shavuot.